Pois é, boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao segundo dia do Fórum Melhor RH, junto aqui com toda a equipe da revista Melhor RH. Meu nome é Gustavo Tavares, sou gerente geral do Top Employers para a região Américas, e para mim é uma alegria começar esse segundo dia mediando uma conversa com duas feras, duas das representantes, dois executivos das empresas certificadas como Top Employers no Brasil, os melhores empregadores do mundo no nosso país, com a Beth Rodrigues da VidaCity e com o Fábio Rosa da DASA. Rapidamente fazendo uma apresentação dos dois, pessoas que eu já tenho contato há algum tempo. Beth já vem executiva de gente de gestão, trabalha com recursos humanos, líder em mais de 15 anos de experiência, formada em psicologia, MBA executivo pela BSP, especialização pela Fundum Cabral e pelo INSEAD, formada em coach, gestão de mudança, trabalhou na DHL, na Miyazaki, a Cia Hansen, a mãe do Léo. Não coloco aqui no currículo, mas eu sei que ela é corredora também, então sabe que, não sei se ainda está com a mesma forma, mas corre também bem, né? Corredora das que gostam. Beth, bem-vinda, mais uma vez um prazer estar aqui com você. Obrigada, Gustavo, prazer gigante estar aqui com vocês, de falar de um tema tão importante. Não, legal, obrigado, Beth. E vou apresentar também o Fábio, que também vai fazer parte do nosso painel, diretor-geral de Pessoas e Cultura do DASA, desde o começo de 2021, ele fez a transição de carreira no meio da pandemia, executivo com experiência internacional, morou na Suíça, morou nos Estados Unidos, trabalhou em diversas funções, diversas áreas de empresas de renome, L'Oréal, trabalhou em empresas químicas, também formado em psicologia, fez ISPM, Marketing, Recursos Humanos, GV, também fez INSEAD, Fontainebleau, colunista da revista Gestão RH, onde ele escreve sobre liderança. Então, Fábio, bem-vindo. Acho que com esse time aqui é difícil não dar bom jogo aqui, hein? Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui também. Oi, Beth. Legal, pessoal. A ideia é hoje de falar de algumas questões que me parecem super interessantes e acho que até uma autoprovocação falar de, representando o Top Employers, falar da questão da importância da certificação como mais que um troféu. Essa é acho que é a pergunta que a gente recebe todo dia aqui, tá bom, mas e mais um troféu, mais um reconhecimento, o que isso agrega para mim, como é que isso vai, de uma certa forma, consolidar minha posição no mercado? Então acho que a primeira provocação vai ser entender um pouquinho de vocês dois aí, Beth e Fábio. Por que participar de uma certificação? Por que um troféu? E o que isso trouxe para vocês na VidaCity, na DASA? Vamos fazer esse primeiro esquentar aí com essa primeira provocaçãozinha até para mim mesmo. Por que um troféu? Mais um troféu na galeria de vocês, no meio de tantos. Tá, conta para mim um pouco de como é que isso... qual foi o motivador de fazer uma certificação como Top Employers depois de um ano tão difícil como foi 2021? Tá bom. Deixa eu me permitir começar aqui. Bom, primeiro, oficialmente, boa tarde a todos e todas. Eu já falei um pouquinho, mas também queria agradecer ao convite da Melhor RH. Tem sido uma experiência incrível poder estar cada vez mais próximo da comunidade de RH. Né, compartilhando, aprendendo. A gente sabe que essa é acho que a grande fama, mas a fama positiva do time de RH, essa história de aprender junto, né, e de compartilhar. Um prazer enorme estar aqui com o Fábio também. Quantas vezes tenho acompanhado aí o Fábio, acho que a gente se inspira e a gente aprende junto. E Gustavo Lon, companheiro de jornada, né, na história de a gente sempre estar buscando uma grande referência que a gente possa se posicionar. Acho que a tua pergunta é bastante provocadora, mas talvez eu seja um pouquinho simplista nela. Acho que tem vários porquês, né? Mas, assim, acho que talvez o que me vem à cabeça agora é porque o ser humano precisa de símbolos. A gente faz uma série de coisas e que às vezes a gente não simboliza aquilo que a gente faz, a gente não referencia. E acho que a gente cria valor através de algumas referências de alguns símbolos, que a gente precisa ver, a gente precisa tocar, a gente precisa palpar. Assim, dentro da nossa organização e fora da nossa organização, a gente sabe que a gente faz as coisas bem, sabe que faz as coisas bacanas, mas como a gente materializa isso, né? Então, o Top Employer, tal como outras certificações, eles nos ajudam a materializar, a simbolizar que sim, estamos no caminho certo, sim, fazemos grupo de um grupo seleto, e você é parte disso, e ajuda cada pessoa a se identificar também como parte disso. E trazendo esse pouquinho desse elemento que você falou da crise, eu acho que, assim, de fato, a gente nem pensou
nessa história de é crise ou não é crise, é pandemia ou não é pandemia. Acho que faz parte de uma jornada e de uma construção, e justamente são nesses momentos que a gente se fortalece, né? Então, como, assim, onde a gente busca mais essa história do que para que eu tô aqui, onde eu me substancio como organização, são nas coisas que a gente faz bem, que a gente substancia, que a gente se fortalece. Então, trazer nesse momento de mais instabilidade, eu nem diria pandemia, mas eu acho que é um momento de instabilidade, adversidade, vulnerabilidade para todo mundo, trazer boas notícias é sempre bom. Então, sempre. comunicar isso no momento de instabilidade e de incerteza tem sido super bacana. Então, eu vou parar aqui para não pegar a palavra do Fábio, mas acho que assim, trazer notícia boa. E no nosso caso não foi intencional, foi só, de fato, né, continuidade de uma jornada que a gente já estava concorrendo, mas nos demos conta de que trazer notícias boas num momento de incerteza e instabilidade tem sido super importante, principalmente agora, né? A gente deve falar nisso, nessa história de evasão de talento, uma série de coisas que todas as organizações estão enfrentando. Isso que você traz é muito interessante, porque acho que tem uma questão, e acho que o Márcio foi muito feliz na escolha das pessoas que vão estar participando dos painéis, porque tanto o setor de construção civil como o setor de saúde, que o Fábio representa, são setores que não pararam durante a pandemia, são setores que continuaram. Né? Então não teve aquela questão de vamos fazer uma pausa, vamos ter um tempo para se reorganizar. Na verdade, vocês, como diria um ex-chefe meu, vocês pintaram a bicicleta enquanto pedalavam ela. Vocês tiveram muito pouco tempo de adaptação, vocês tiveram que rapidamente se reinventar e trabalhar nisso. Então, aí agora, pegando esse gancho da Beth, Fábio, eu queria ouvir um pouco de você. Agora, na DASA, que é uma empresa que tem uma capilaridade gigantesca, vocês estão no Brasil inteiro, vocês têm uma presença, e estavam na linha de frente, exatamente dessa questão do combate à pandemia. Conta pra gente como é que foi essa decisão de certificar, né, imagino que a quantidade de prioridades que vocês tinham à frente de vocês e colocar o Top Employers como uma certificação, como também parte dessas prioridades. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa decisão e qual foram as implicações. Perfeito, todo prazer. A gente tem algumas particularidades a mais para esse ano doido que a gente passou, que nós nos estruturamos como ecossistema em 2021, né? Ali chegando 2020, mas 2021 foi quando nós nos declaramos uma empresa só, quando nos declaramos uma marca, nós lançamos a marca DASA, incorporamos todos os hospitais e todos os laboratórios e as empresas de genética todas embaixo de um guarda-chuva só. Então tem esse elemento, que é um elemento forte. A gente fez o IPO, então existiam alguns movimentos acontecendo importantes que foram também atravessando esse período de instabilidade, de vulnerabilidade, eu acho também, né, de incerteza, de pandemia, num momento onde ainda se exigia muito dos nossos profissionais. Se exigia além do que se já exige naturalmente quando se trata de saúde, né? Porque eles estavam também preocupados com a saúde deles mesmos, né? Foi uma coisa muito delicada de se viver. E a gente fez algumas integrações, a gente fizemos algumas aquisições também durante o ano, então tinha um movimento muito grande que eu acho que uma referência como essa, eu vou usar a palavra que a Beth trouxe, uma referência como essa, de que o trabalho que a gente está feito tem consistência entre a ponta ao servir o paciente, ao servir o médico no exercício da sua capacidade, e o cuidado que a gente tem com as pessoas, o cuidado máximo que a gente tem, né, de servir, estaria também refletido dentro da nossa organização com os nossos colaboradores. Então, tem esse exercício de referência, de consistência, que é importante para nós. Claro que tem um motivo quando você conquista um reconhecimento como esse, ou como os outros que a gente teve ao longo do ano, traz uma força de engajamento, no momento onde as culturas estão fragilizadas, né? Aliás, a gente definiu a nossa cultura DASA ao longo do ano também, a gente desenhou os nossos valores e a nossa narrativa de cultura ao longo do ano também. Então, ter um reconhecimento como esse ou como os outros, aumenta o sentimento de orgulho, o sentimento, né, de que somos parte de algo maior. Então, tem essa inspiração da gente buscar os reconhecimentos e de buscar um entendimento de o que a gente está inovando, do que a gente está
desenvolvendo, criando de novo, faz sentido para a comunidade. Então, além do que é a nossa comunidade de 40 mil colaboradores, um pouco mais até, mas que ele faça sentido dentro do país, dentro do momento social que a gente vive e dentro do exercício e desenvolvimento, evolução dos modelos de liderança e de gestão de recursos humanos aqui no nosso país. Legal, bacana. A gente vem ouvindo muito, e em linha com o que você está comentando, Fábio, eu vou me apropriar de uma frase que eu ouvi recentemente que me impactou bastante, de que cada vez mais recursos humanos deixa de ser um dos principais ativos de uma organização e se convertendo num dos maiores investimentos de uma organização. Queria ver um pouco da reação de vocês. Sei que é uma frase meio impactante, uma frase meio controversa, mas queria ver um pouco de vocês, as impressões de que vocês acham disso. Se realmente a gente está partindo de um momento que a gente está deixando de tratar as pessoas como recursos, como um ativo, e está cada vez mais com esse olhar de investimento, né? E como é que isso, de uma certa forma, está conectado com a estratégia de negócio da Vedacity e do Grupo DASA? Tá bom. Deixa eu tentar começar aqui também. Eu sou meio avessa a essa frase, tá? Falando super francamente, sabe? Porque eu acho que a gente tem que fazê-lo, né? Acho que nosso papel como líder de recursos humanos é, de fato, conseguir também traduzir isso na organização, assim, e levantar essa bandeira e criar esse espaço. Mas é claro que esse é um processo, né? E talvez esse processo esteja se consolidando ao longo do tempo, mais ou menos, de novo, né? Depende da maturidade da organização, depende do setor e etc. Mas acho que, assim, se falar nesse contexto que o Fábio trouxe, esse contexto pandemia colocou o ser humano no centro, né? As próprias vulnerabilidades, as próprias fragilidades, sob uma perspectiva profissional e pessoal. E, assim, se a gente não tivesse a força de trabalho, como o Fábio tinha na frente, como eu também tinha na frente, e nós, líderes da organização, tivéssemos a serviço dessas pessoas, de fato, né? Porque era a força de trabalho da frente que não podia parar, né? De fato, a gente poderia fazer muita coisa, trabalhar de home office, trabalhar remoto, mas a força de trabalho da frente não. Então, acho que isso ajudou a inverter papel. Não, de fato, que investimento em ser humano não fosse sempre importante, acho que de fato sempre o foi, em maior ou menor escala, mas para mim inverteu um pouco essa história de principalmente o papel da liderança, assim, qual que é o papel da liderança nessa cadeia, né? Se é um papel de controle ou se é um papel exatamente de servir sobre uma perspectiva de remover obstáculo, né? Se aproximar para quem está na linha de frente consiga de fato performar e performar melhor. Mas sem dúvida nenhuma, voltando à tua pergunta, eu vejo sim o maior, aí pragmaticamente o maior investimento em gente nesses últimos anos, assim, entendendo que se eu invisto em gente, ele transforma em ativo lá na frente, né? Assim, ele de fato se transforma em capital porque eu gero conhecimento, eu gero capacidade, eu gero resultado. Então, eu acho que sim, a gente tem deixado de ter centro de custo, eu sempre falo, né, como transformar centro de custo em centro de resultado. E acho que é um pouquinho, de fato, é um pouquinho disso, assim, acho que até para mim, eu brinco, deve ter gente da empresa assistindo aqui, que as nossas brigas por investimento, de fato, elas têm diminuído ao longo do tempo, porque eles têm se provado contundentes a cada vez mais. Acho que é um pouquinho disso. Bacana, acho que tem essa questão de visibilidade, né, Fábio, que você estava também, acho que de alguma certa forma, como é que você dá as pessoas a enxergarem isso, né? Acho que tem um lado também que é importante você comentar, né? Sim. Eu vou complementar o que a Beth trouxe e depois eu vou falar um pouquinho do que eu imagino que está acontecendo com o RH nessa transição que você disse de olhar como recurso e olhar como investimento, olhar como custo, olhar como investimento, mas acelerou muito esse entendimento de que somos pessoas, né? A pandemia acelerou um movimento que vinha acontecendo ou causado pelas novas gerações entrando e as expectativas que elas têm sobre o que significa manifestar o seu papel profissional e a maneira como as organizações estão construídas, muito pautada por um modelo de patriarcado, ainda reflexo da sociedade atual, mas mais anterior, e esse conflito ele ficou muito evidente dentro das nossas casas, mas a gente acompanha os índices sociais e tudo que acontece de violência e tal, que também levantou, mas esse conflito que existe entre expectativas e realidade dentro do ambiente organizacional
ficou acentuado porque está dentro de casa, então misturou os papéis, a gente está dentro de casa, eu estou da minha casa aqui falando com vocês, enfim, meu filho, como você disse, Gustavo, daqui a pouco voa um Lego, e deixou o tema mais sensível, então a gente vê saúde mental aparecendo como nunca apareceu, né? E a necessidade de oferecer um ambiente seguro psicologicamente, prevalecendo sobre um ambiente de desenvolvimento, chegando para a nossa realidade. O RH não preparado para lidar com isso, né, e sofrendo das mesmas do mesmo problema, sofrendo da mesma dor, exatamente, a mesma dor, né? Exato. Então, eu acho que ficou evidente, muita gente caindo de burnout, né? Muita gente, a gente vê o turnover que a gente vive hoje, 30%, sei lá, 30% saindo, significa que 30% entrou na pandemia, então nunca, não teve contato com o que é a cultura, o barulho, eu brinco disso, né? O barulho do elevador, o cheiro do produto de limpeza do banheiro do trabalho, o boteco do happy hour, não conhece, né? O abraço do colega, ser alto, não conhece. E quem conhecia, depois de 2 anos e pouco, está esquecendo. Então, é um movimento crítico de necessidade, e aí eu entro no que você perguntou, não necessariamente de transformar o RH e o investimento em pessoas em um investimento que produza valor. Sim, claro, essa é a perspectiva que nós temos que ter quando fazemos parte de um grupo, mas no sentido de humanizar as relações, de que a gente permita que as pessoas sejam mais livremente quem elas são, num ambiente que está em evolução para esse cuidado, para essa preocupação. Então, para mim, eu acho que o RH está se encontrando, e as ações de RH, os processos, as iniciativas de RH estão se encontrando mais num caminho de humanizar as relações e criar ambientes que sejam prósperos e para que os líderes deem contexto, que eles sirvam os times, mais do que a gente estava acostumado de que os times servem os líderes no modelo anterior, que considera que pessoas são recursos, custos. Exatamente. Investimento. Isso acho que... Perdão, Gustavo. Mas acho que assim, o Fábio trouxe uma fala que eu também considero super importante. Acho que não é o que, é a forma, né? Sim, de fato, pessoas sempre foram um ativo importante na organização, mas a forma como a gente se relaciona com as pessoas é que tem mudado ao longo do caminho. Acho que não é só o investimento per si, mas é muito mais a história do papel, do valor. Eu acho que ele é até mais subjetivo do que objetivo. Assim, quanto todas essas palavras que a gente tem ouvido, mas que no sentido elas acontecem na história da humanização. O Fábio trouxe da humanização das relações, de temas que a gente nunca conversava, né? Como segurança psicológica. Quem numa reunião levantava a mão e falava, não, porque precisamos promover nesse lugar um ambiente de segurança psicológica, precisamos respeitar as diversidades, o ser, o estar. Acho que assim, temas que a gente não trazia para a mesa, a gente fala com muito mais naturalidade e provoca, sabe? Entende que de fato eles geram valor, é importante falar sobre eles. Eles não ficam mais debaixo da mesa. Eles vêm para a mesa com a mesma naturalidade que a gente discute um resultado, assim. Então, acho que essa é um pouquinho da mudança, né? A mudança do contexto do como. Não é do que, eu acho que é mais do como. E eu ia falar justamente uma questão que está super conectada com o que você acabou de trazer, Beth, da questão do acolhimento. A gente, de uma certa forma, está um pouco mais predisposto a acolher situações, está um pouco mais predisposto a enxergar, tem muito mais empatia, tem talvez um olhar um pouco mais de, tá bom, como é que eu me coloco no lugar dessa pessoa? Acho que essa mudança do 3D para o 2D foi uma mudança meio brusca, né? Agora espero que a mudança do 2D de volta para o 3D traga para a gente alguns aprendizados importantes e que a gente consiga estar, né, de uma certa forma, melhor do que a gente estava em 2020, quando começou a pandemia. Aliás, fazem exatamente 2 anos que foi o primeiro dia do fechamento das empresas. Foi na semana do dia 13 de março de 2020. Quem não lembra do fatídico ou 16 ou 17 de março, né? As exatamente. Tomaram algumas decisões ou 16 ou 17 de março. Exatamente. Estava em Nova York, foi dia 13 pra gente. Tá. 13 de março.
Para nós foi dia 13 também, foi o nosso último dia, foi engraçado porque a gente teve uma entrevista aqui, veio o pessoal fazer uma entrevista, uma matéria com a gente aqui, e eles foram embora, falaram assim, e aí, como é que vocês vão fazer? Eu falei assim, nós estamos esperando vocês ir embora para te fechar o escritório. Mais ou menos isso que aconteceu. Mas legal. Com relação a esse ponto que a Beth trouxe para DASA, né, a gente tem 5 mil pessoas que podem trabalhar de casa, as outras mais de 35 mil não podem, né? E aí, quais eram as mudanças que precisavam ser feitas na dinâmica, no dia a dia da operação, para que a gente pudesse, na realidade, proteger as pessoas, né? O mandar para casa é proteger, e mantendo em contato direto com a doença em si, de que forma a gente poderia proteger ao máximo os nossos colaboradores e as famílias dos nossos colaboradores. Isso foi algo bastante significativo para a DASA. Eu ainda não tinha entrado, eu entrei há um ano, como você trouxe, mas foi uma preocupação muito grande que toda a organização teve. A gente acentuou muito um programa que nós temos que se chama DASA Cuida, que é bem completo, de qualidade de vida e tal. A gente colocou, eu acho que, eu não tenho o número certinho, mas a gente tem centenas e centenas de colaboradores fazendo telepsicologia hoje, então fazem um acompanhamento sério de qualidade de vida mesmo, porque foi exigido isso, né? Não é à toa que uma das melhores notas que vocês pontuaram na certificação foi justamente em bem-estar, né? Vocês têm várias iniciativas, inclusive algumas delas entraram aqui no nosso, até no próprio relatório de melhores práticas aqui. Acho que esse é um super exemplo que você está trazendo também, Fábio, de como é que essa preocupação tem que ocorrer e não pode só parecer que está ocorrendo, ela tem que ser uma coisa legítima que as pessoas percebam e se sintam cuidadas, né? Que é o tema da consistência que eu comentei, é justamente isso. Maravilha. Você está com a gente no Fórum Melhor RH Confiança, estou aqui com a Beth Rodrigues, da Vedacity, com o Fábio José, da DASA, conversando aqui sobre um pouco dessa questão do troféu, do reconhecimento, de uma série de coisas. Eu tenho aqui dois pontos que eu queria aproveitar, até um pouco do que a gente discutiu no nosso pré-alinhamento. A Beth tinha falado alguma coisa que eu achei muito interessante, eu queria aproveitar e estender essa pergunta também para o Fábio. Usar um resultado de uma certificação, como Top Employers ou qualquer outra, também como um veículo para mobilizar comportamentos, para a gente reforçar uma série de comportamentos e atitudes que a gente quer dentro da organização. Conta pra gente como é que a gente poderia fazer isso, como é que vocês vêm usando isso, como é que vocês vêm usando esse resultado também para de uma certa forma, tocar corações e mentes, né, que a gente chama, né, das pessoas, e como é que isso, conectar isso com tudo que o RH vem trazendo de iniciativa, de novidade, de disruptura nesses últimos anos. Beth? Eu começo? Sempre ladies Vamos first. Lá, sempre. ladies first, né? Assim, acho que eu já me empoderei do ladies first, então eu acabo indo. Nossa, acho que eu vou falar um pouquinho de novo, né? Assim, eu acredito muito nessa força mobilizadora do reconhecimento e na força mobilizadora de ser parte de algo maior, né? Assim, eu tento lembrar um pouquinho dessa história, né? Que a gente, divagando um pouquinho, como a gente falou, da própria história das teorias de motivação, seja qual for, né? Mas mesmo falando de Maslow, a história da autoestima, da autorrealização, de pertencer ao grupo social, eu acho que a certificação, ela traz isso, ela mostra que você é parte de um grupo seleto, e de fato as pessoas gostam de ser parte de um grupo seleto, né, o grupo referenciado. Ela traz que você realmente também pertence a um grupo. Então essa história de que a Flora, essa história mais social, eu tô num grupo, eu faço parte de grupo, eu não sou excluído, né? Minha empresa é tão boa, tão legal, ou tão bacana quanto outras empresas que eu admiro, então fazer parte disso é importante. Tal como esse negócio da autoestima, né? Quem não gosta e a gente vê, acho que o Fábio deve ter tido isso também, assim, o número de posts espontâneos que as pessoas fazem, quando elas se apropriam, se empoderam daquilo e falam assim, eu sou, né? Eu sou top employer, eu sou master alguma coisa, eu sou mais não sei o que, porque elas sentem esse reconhecimento, isso faz bem, isso vai. Então, acho que o sentimento de orgulho, ele mobiliza, né? Assim, a mensagem positiva, ela mobiliza, o sentimento de orgulho mobiliza. A gente, acho que tem uma parte da organização, já estou meio que
usando a resposta, mas tem um papel de fato nosso de ajudar com a comunicação, né? Não adianta você fazer e não comunicar que você fez também, né? Então, como que a gente coloca a pitadinha da comunicação aí? Aquela história de contar que fez. Às vezes a gente faz tanta coisa bacana e também não conta, não dá visibilidade. Então, a gente tem que fazer, tem que ser consistente, porque o teu principal interlocutor está dentro, não está fora. Então, se você faz e aquela pessoa que está sentada do teu lado, ou que bate cartão todo dia, não acredita que você faz, acho que a mensagem ela vira muito mais negativa que positiva. Então, seja consistente com a tua proposta de valor, faça, e não tem nenhum problema contar que fez, porque isso faz bem, né? Isso promove uma energia de massa, de mobilização muito legal. Então, eu sou super, de fato, a favor e acredito muito no poder da comunicação para ajudar a propagar e promover essas coisas bacanas que a gente faz. Muito bom. Eu concordo com tudo que eu puder nessa sua declaração, Beth. A gente, nesse ano, construiu a nossa cultura, como eu comentei, né? A gente alinhou todos os quase 1.000 laboratórios que nós temos, em todas as marcas, mais os 16 hospitais que nós temos, mais as empresas todas que tinham processos de gestão, culturas, modelos, de tudo que a gente pode imaginar, de folha de pagamento, tudo. A gente começou a fazer um trabalho de alinhamento, inclusive para acompanhar a decisão de desenhar uma marca só para representar todo o nosso ecossistema e começar a operar como um ecossistema e propiciar para a população um modelo de saúde diferente, né? Então, o desenho que a gente fez de cultura foi exatamente entender quem éramos nós naquele momento, né, que estávamos todos integrados, o que a gente queria trazer para este novo modelo, esse novo momento, e o que a gente não queria trazer e o que a gente queria acrescentar. E a base desse trabalho, que teve muito de filosofia, muito de física quântica, foi uma coisa bem inovadora, inclusive, era de que a gente não fizesse isso limitado a uma cúpula de algumas pessoas que determinassem qual seria essa organização, e sim que a gente conseguisse, através do todo, e a gente envolveu mais de 1.000 pessoas nesse processo, de várias formas, isso também não é muito comum, possibilitasse que essa cultura emergisse e que a gente se reconhecesse nela, né? Então foi muito importante, eu acho, que conquistar esses reconhecimentos que tinha sobre diversidade, tem sobre ferramentas de gestão, né, para investimento, capital humano, a gente recebeu vários reconhecimentos que reforçavam o orgulho sobre esse todo que nós somos, porque isso só aconteceria se nós estivéssemos começando a experimentar e a preparar para que o futuro nos traga cada vez mais campos e formas de interagir da maneira como a gente estava definindo que nós queríamos ser. Então, foi encontrar um reconhecimento neste momento é super forte. E tem um outro ponto, que é o de carinho mesmo. A gente precisa de carinho, né? A gente precisa... eu estava conversando com um colega que falou, já recebi 5 propostas. Falei, pô, mas eu não vou sair. Falei, então, você recebeu 5 propostas, você teve 20 conversas, certo? Para chegar a ter 5 propostas, teve 20 conversas. Provavelmente na frente da esposa dele e que fazia o debriefing de como foi a conversa. Então, muito se falou, ele falou muito sobre si mesmo da melhor forma possível, que é como você faz quando você está numa entrevista, né? E no momento que a gente está carente de falar bem da gente, de ouvir a gente falar bem, esse movimento se alinha com a saída da empresa de onde ele está. Então, eu acho que reforçar o que você disse, Beth, a nossa empresa é tão legal quanto as outras, ou, né, ela está em destaque como as outras, um reconhecimento, um troféu, um símbolo, como você também disse, como parte dessa cultura que está em formação, para nós foi super importante, e eu respeito isso, respeito o processo em si da certificação, tanto quanto o resultado estar em destaque, mas eu acho que tem um fator de engajamento, um fator de motivação mesmo, que a gente não pode negligenciar e ignorar.
acho que se eu pudesse, ouvindo o Fábio também me deu um outro insight aqui, somar especificamente o Top Employer, sem fazer propaganda aqui, eu acho que ele de fato, ele tem um valor adicional que é pro time de recursos humanos, né? Acho que assim, quando o time de RH que está ali todos os dias, né, na luta, a gente sabe que o papel, às vezes, na ponta é difícil, trabalho com a liderança, o PP, todo mundo acho que tem seu papelzinho na cadeia, né, assim, acho que, e o RH cresceu, né, historicamente, como sendo uma área de suporte, cresceu como sendo o patinho feio da história, cresceu como não tendo essa visibilidade que a maioria das áreas de front tem, então, assim, alguém que está lá para servir o negócio. E essa é uma certificação exclusivamente que dá para o RH o tamanho que ele precisa na geração de valor para o negócio, né? Porque é quando eu olho para processos, sistemas e tudo isso sob uma perspectiva de dentro, né? Não é tão de fora. Então, o meu time particularmente se sentiu muito valorizado, assim, com aquela energia que precisava para falar assim, ó, a gente está no caminho certo, assim, se esse, aí sim, muito na pandemia, Gustavo, assim, se esse foi um ano de fato que a gente suou, né, porque assim, a gente que definia uma série de coisas, a gente que falava as coisas mais controversas possíveis, né, a gente cuidava de saúde, mas também falava muita coisa controversa, né, assim, a gente tinha que estar na frente para tomar uma série de decisões. Então, foi um ano muito desgastante psicologicamente para o time de RH, assim, e para todos os colegas de RH que eu tenho escutado. E ver isso como um presente para o time de RH, assim, esse é nosso, assim, eu senti, acho que foi a única certificação que eu senti o meu time falar, esse é nosso, e esse de fato a gente merece comemorar, né, antes que todo mundo, foi super bacana, isso deu um gás. E no nosso caso especificamente, acho que ele também simboliza uma jornada, se permite me dar um exemplo muito concreto, porque há 3 anos atrás a gente definiu o nosso propósito, que é a gente está no ramo de construção civil, o nosso propósito é melhorar a saúde e a qualidade das habitações, e aí tem uma parte do nosso propósito que fala fazendo da sua casa a nossa causa. E aí, quando o time de RH vai lá, senta, redefine o seu jeito de ser, sua proposta de valor e seu propósito, a gente também precisou criar para a gente uma simbologia ou algo que nos identificasse, que nos unisse ainda mais. Então, a gente, a partir daí, entendeu, gente, a nossa causa, né? Acho que assim, isso, tal como a casa é a nossa causa como negócio, dentro, para todos nós e para os líderes da organização, gente, é a nossa causa. E o reconhecimento veio muito para simbolizar isso, né? Que de fato, gente, é a nossa causa. Então, ter reconhecimentos que coloquem gente nesse lugar, e Top Employer ele coloca todas as práticas de gente nesse lugar, também nos ajuda a solidificar e fortalecer essa jornada. Então, teve de fato, nesse momento, como o Fábio conta, a gente também está num processo de transformação cultural forte, importante. Eu falo mais uma vez, isso traz instabilidade, traz insegurança. Então, ter alguma coisa que fala, ufa, podemos respirar, estamos no caminho certo, foi bem importante. Que bacana. Obrigado pelo feedback. Excelente. A ideia é essa, né? A ideia é sempre ajudar vocês e que não seja mais um troféu. Troféu você já deve ter um monte. Ali atrás de você já estou vendo um monte de troféu, hein, Beth? Então você não precisa ter. Foi uma boa coincidência, mas de verdade. Eu falei, ó, tá aqui. Não é legal. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para a reta final. Eu queria convidar vocês, Fábio e Beth, para fazer algumas considerações finais, mas eu queria tentar fazer um exercício aqui de futurologia. O que vocês veem para 2022? Quais são os desafios? E de que forma contar com esses insights que a gente proporcionou para vocês pode ajudar vocês a terem uma perspectiva melhor sobre as batalhas a serem vencidas, sobre quais são as prioridades e como é que a gente conecta a estratégia de negócio, a estratégia de pessoas e conecta de novo também um pouco do que o Fábio falou de como é que a gente entra nas pessoas e faz parte também do dia a dia delas, entende porque a razão de ser, a razão de existir, a razão de estar dentro das empresas, tanto do DASA quanto da Vedacity. Então eu queria convidar vocês para uma reflexão final já. E você vê que o tempo voou, né? A gente passou aqui 45 minutos, mas foi rapidíssimo. Então, nesses minutos finais, queria convidar vocês de novo para essa reflexão, por favor. Fábio, quer começar essa? Posso começar, se quiser. Tá bom. Sim, 22, para mim, 2022 vai ser
um grande desafio por tudo que está acontecendo no mundo, né, e no país. Então, primeiro, as consequências econômicas da guerra e como isso vai nos afetar, e mais as eleições ali, a pré e as eleições mais para o final. Então, acho que esse contexto vai pautar muito do que vai ser o ambiente que nós vamos operar. Mas mais para frente eu vejo um avanço ainda maior desse significado novo do que é gestão, do que é de liderança, desse entendimento de que a liderança e a função do líder não para no limite do cargo, que ele avança e que ele tem um papel social e que a manifestação profissional é uma forma de impactar a sociedade como um todo, né? E que as organizações, seja através do ESG ou seja através de outras formas de entendimento dos consumidores, do cliente, porque muito veio disso, né? A gente considerar as pessoas como parte principal da estratégia nesse modelo, da maneira como a gente quebra, vem dos consumidores e clientes passarem a fazer parte da cadeia, porque passam a exigir e tomar a frente no movimento de decisão, como antes a gente não podia, porque não tinha informação. Então, acho que a mesma coisa vai acontecer nos modelos de liderança e que vai encaminhar para uma humanização, para uma lateralização, para uma horizontalização e empoderamento na forma de acelerar poder de decisão. E RH, como a Beth falou, tem um papel fundamental nisso, porque deixou de ser secundário, assim como algumas agendas, e passou a ser primário. Entender de negócio passa por entender de gente. Então, tem que gostar de gente para ser bom de negócio. Excelente reflexão. Beth. Show, né? Não, só vou tentar complementar aqui, também super de acordo com o Fábio. Eu acredito muito nesse olhar de cadeia. Agora, eu acho que a gente sai de um olhar só de negócio e vai para um olhar de cadeia, cada vez mais olhando impacto e procurando organizações que tenham impacto positivo, seja lá onde for, né? Porque, assim, se qualquer ruptura na cadeia, acho que a gente passa a entender que qualquer ruptura na cadeia afeta o nosso negócio. Isso aconteceu na pandemia, então acho que isso também se fortalece aqui, né? Se afeta consumo, se afeta distribuição, tudo isso traz ruptura para o negócio. Para o nosso negócio também, esse ano é um ano que se mostra difícil, e em virtude exatamente das perspectivas aí políticas e econômicas. Então, como que nesse cenário difícil a gente mantém, isso para mim vai ser um grande desafio, manter o que a gente aprendeu e não se perder dentro de um cenário um pouco mais caótico. Eu acho que a gente não pode abrir mão dos aprendizados que a gente teve, que a gente já falou um pouquinho deles, né, da humanização, das relações. Então, como que a gente não se perde em cenários mais difíceis? Porque a pandemia era, assim, acho que era uma coisa fora de controle. Quando você fala mais de economia, eu acho que a gente se perde mais em cenários econômicos do que em cenários de saúde, como a gente de fato viu. A gente falou um pouquinho, mas falando um pouquinho mais internamente, né, ou taticamente, eu gosto muito de pensar em produtizar mais RH, em trazer tanto essa história de essa parceria muito forte com o marketing quanto produto mesmo, né? O que a gente faz, para quem a gente serve, por que a gente serve, o que a gente entrega. Então eu vejo isso cada vez mais na fala, né? Como a gente de fato traga produtos que gerem valor. E refraseando, aí eu repetindo o que o Fábio falou, assim, eu não vejo como regredir na humanização ou nas relações, porque o ser humano mudou, né, gente? Assim, a gente valoriza, não tem como voltar atrás de 2 anos de aprendizado muito forte. A gente revaloriza outras coisas, repactua outras coisas, tiveram mudanças de vida bem forte. Então, se a gente não, de fato, não aprender com o que aconteceu, eu acho que é regredir. A gente não pode regredir, a gente tem que evoluir. E acho que toda organização vai precisar olhar para dentro e entender isso mesmo, né? Assim, se o seu jeito de operar, se o seu jeito de ser, ele realmente. Por isso que a gente está falando tanto, todas as organizações estão passando em maior medida por transformação cultural. Porque você tem que olhar para dentro, entender se o jeito que a gente opera, que o jeito que a gente opera está aderente à necessidade das pessoas e à necessidade do negócio. Então tem esse muito olhar para dentro e se reconectar, se reinventar e evoluir. Então acho que é um ano de transformação bem forte também. Legal, legal, Beth. Nosso tempo encerrou aqui, eu já vou fazer o agradecimento final. Acho que começamos super bem o segundo dia do Fórum
Melhor RH. Queria agradecer de novo você, Beth Rodrigues, líder de recursos humanos da Vedacity, Fábio Rosé também, líder de recursos humanos do DASA. Foi uma conversa super bacana, pena que já acabou o nosso tempo, mas, putz, obrigado de novo vocês. Fiquem à vontade para conectar tanto com a Beth, quanto com o Fábio, quanto comigo pelo LinkedIn, né? Vocês podem procurar os nossos contatos lá também, e espero que vocês tenham um excelente fórum e que as próximas conversas sejam tão boas como a que a gente acabou de ter agora. Então, obrigado de novo. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Um abraço para todos. Obrigada pela oportunidade.